Primeira parte do livro, Construído para Durar, livro único. Quer encontrar outros livros interessantes? Entre no canal, na parte de baixo terá várias sinopses, abra a sinopse que quiser e leia a descrição, lá você encontrará o link do livro. Siga o canal para receber as novidades. Boa leitura! Capítulo 1. Austin. Estiquei minhas pernas na frente do assento de avião luxuosamente acolchoado. Eu não costumava voar de primeira classe, mas, inferno, nada sobre essa viagem foi exatamente normal. Posso pegar sua bandeja, senhor? Hillington, o mordomo perguntou, parando ao meu lado. Eu balancei a cabeça, deixando-o limpar os restos do jantar. Eu me sentia como se tivesse estado no ar por horas, mas ainda estávamos muito longe de nosso destino. Pelo menos me deu tempo para pensar. Algo que eu não tinha feito muito. Não desde o telefonema de Galbraith Callahan que deu início a tudo isso. Quando eles me convidaram para entrar em seus escritórios, eu tinha certeza de que eles deviam ter pegado o cara errado. Eu não era nenhum santo, mas nunca tive problemas com a polícia, muito menos precisava de uma reunião com o sócio sênior de um grande escritório de advocacia de Nova York. Eu não sabia muito sobre o direito, mas sabia que isso era importante. Mr. Galbraith tinha começado, explicando que algum antepassado distante, o meu tataravô não tinha sido realmente americano, mas sim o segundo filho de um chique duque inglês. Eu nem sabia o que era um duque. Por ser o segundo filho, ele não herdou o título, nem nada das terras. Em vez disso, ele se estabeleceu na América e começou uma família. Minha família. Meu pai não tinha ideia. Ele faleceu há 3 anos. Isso teria dado a ele uma boa risada. Meu pai nunca saiu da Carolina do Norte. Ele nunca teria sonhado em ir até a Inglaterra. De acordo com o Sr. Galbraith, a linhagem inglesa da família Hillington não tinha nenhum filho. Então, quando o velho Duque de Clasthorpe morreu, eles tiveram que sair à procura do próximo herdeiro homem. O próximo herdeiro masculino era Austin Hillington. Eu achei que fosse uma piada. Algo que um dos meus amigos tinha armado, ou talvez até um novo reality show. Especialmente quando o Sr. Galbraith disse que eu herdei um castelo. Foi quando me interessei rapidamente. Eu vi as fotos. Parecia algo saído de um daqueles livros de contos de fadas que minha irmã sempre lia. Tinha até um rio e um jardim murado. Quando o Sr. Galbraith disse que o conselho de curadores queria me levar de avião para examinar o local, agarrei a chance. A série da Copa NASCAR não começaria novamente até fevereiro, então eu tinha algum tempo para matar. Eu ainda não sabia o que um duque fazia. Naqueles livros que Suzy costumava ler, os senhores e as damas ficavam sentados tomando chá e comendo sanduíches minúsculos. Imaginei quem quer que fosse o encarregado das coisas na Inglaterra, provavelmente não estava preparado para um duque que ganhava a vida dirigindo carros de corrida. Isso era bom para mim. Eu poderia tornar a vida deles um pouco mais interessante. Eles reservaram meu voo e organizaram o transporte do aeroporto para o Castelo Clasthorpe, onde eu ficaria pelos próximos 3 meses. Ou até ficar entediado. Tudo o que eu precisava fazer era sentar, relaxar e esperar o avião pousar. Colocando meus fones de ouvido com cancelamento de ruído nas orelhas, bloqueei tudo ao meu redor. Ainda faltavam algumas horas para esse voo. Talvez eu pudesse dormir um pouco. O mesmo mordomo me acordou para dizer que estávamos começando nossa descida. Dei um sorriso. Um passo mais perto de ver minha herança pessoalmente. Eu mal podia esperar. Infelizmente, a primeira classe não me ajudou a superar a música normal do aeroporto e a dançar mais rápido. Pensei em dizer ao cara que revistava minhas malas que eu era um duque. Talvez não tivesse feito nenhuma diferença, mas teria sido divertido. Demorou uma eternidade. Finalmente, peguei minha mala e saí para a sala de embarque. Os administradores disseram que mandariam um carro, então eu examinei os caras de meia-idade internos segurando placas e tablets com nomes de pessoas. Não havia nada para Austin Hillington. Eu estava quase pegando meu celular quando a avistei. Ela estava parada na extremidade do grupo, meia cabeça mais baixa do que os homens que se elevavam sobre ela. Seu cabelo loiro mel estava preso em algum tipo de nó em um lado de sua cabeça. A blusa branca formal e a saia reta e escura não faziam nada para esconder as curvas perfeitas, ou as pernas leitosas que levavam aos saltos pretos sensuais.
Eu estava totalmente pronto para jogar meus planos pela janela e perguntar se ela queria me mostrar o lugar. Quando cheguei mais perto, meu olhar focou na placa que ela estava segurando. Duque de Clastorp. Eu sorri. Procurando por mim, querida? Eu perguntei. O olhar que ela me deu deixou bem claro que querida não era algo que ela queria ser chamada. Apesar da maneira como semicerrou os olhos escuros, ela ainda estava deslumbrante. Meu nome é Rose, ela disse. Não sei por que seu sotaque inglês foi uma surpresa. Eu estava na Inglaterra, é claro que ela ia soar inglesa. Apenas me siga, eu preciso pagar pelo estacionamento e então podemos ir. Ela se virou e meus olhos caíram imediatamente para sua bunda. Ela definitivamente tinha curvas em todos os lugares certos. Segui-la não seria nenhuma dificuldade. Seus saltos estalaram contra o chão enquanto ela liderava o caminho para fora. Fiz uma pausa, querendo beber em minha primeira experiência na Inglaterra. Fui avisado de que choveria na maior parte do tempo em que estivesse aqui. Mas o céu era de um azul claro e um sol fraco brilhava. Decidi que era um bom presságio. Estamos indo para o castelo? Perguntei. Eu esperava que fosse uma longa viagem agradável. Isso me daria tempo para conhecer Rose, bem como conhecer um pouco mais do famoso interior inglês. Estamos, ela confirmou, para minha alegria. No entanto, não houve acompanhamento. Minha primeira impressão da Inglaterra pode ser que o lugar estava bem ensolarado, mas os nativos não pareciam muito tagarelas. Eu a deixei nos levar para o carro depois que ela pegou o pedaço de papel que nos deixaria sair do aeroporto. Eu esperava que o carro fosse velho. Talvez um Rolls-Royce Phantom, mas pelo menos um Mini ou um Aston Martin. Em vez disso, Rose dirigia um Citroën quase ofensivamente novo. Um carro francês. É sério? Eu perguntei. É nisso que você pega um Duque? Eu não sabia exatamente o que um Duque fazia, mas pesquisei o suficiente para saber que eles eram muito altos e poderosos. Eu superei basicamente todos, exceto a rainha e sua família. Se olhares pudessem matar, eu provavelmente teria sido atingido por um raio ali mesmo. O que quer que Rose estivesse pensando, ela não expressou. Isso me fez pensar se ela xingava. Nunca tinha ouvido ingleses xingando. Talvez essa fosse uma experiência pela qual eu pudesse ansiar. Apenas entrei na a do carro, sua graça, Rose retrucou. Eu nem sabia se essa era a maneira correta de se dirigir a um duque, mas provavelmente ela sabia. Mesmo dito com sarcasmo em sua voz, parecia muito bom. Saber que eu a irritei só me fez querer pressioná-la a mais. A maneira como seus olhos brilhavam e seu peito arfava quando ela estava com raiva me deu imagens de outras maneiras de deixá-la quente e incomodada. Eu caminhei para o lado direito do carro, então parei e levantei uma sobrancelha para ela. Você não vai abrir a porta para mim? Eu perguntei. Se estivéssemos nos Estados Unidos, eu teria aberto a porta para ela já que estávamos em seu território e eu era um duque. Tinha certeza de que ela deveria fazer as honras. Os olhos de Rose indicavam muito que eu era um idiota. Isso me fez pensar com que frequência ela usava aquele olhar. Parecia bem praticado. Em vez de dizer qualquer coisa imediatamente, ela contornou o carro e abriu a porta esquerda. A menos que você esteja planejando dirigir. Ela sorriu e foda-se. Isso era muito atraente também. Isso me distraiu por um momento do que ela disse. É antes que pergunte, não, você não pode dirigir. Isso era algo que eu precisava consertar. De jeito nenhum eu ficaria na Inglaterra por meses e não me sentaria atrás do volante de um carro. Eu vivia para dirigir. Mesmo que não pudesse correr, pelo menos poderia sair e ver um pouco mais do país. Talvez não agora, eu respondi, caminhando para o lado do passageiro. Eu esperava que Rose não fosse dirigir como a avó de alguém. Ela não parecia que iria. Assim que entrei, ajustei o encosto do banco. Quem quer que tenha sido o último passageiro de Rose, ele ou ela não tinha mais de 1,80 m de altura. Eu precisava de mais espaço para as pernas. Travessão. Então, quanto tempo levaremos para chegar ao meu castelo? Eu perguntei. Não é. Ela começou. O que quer que ela fosse dizer pareceu morrer em seus lábios. Em vez disso, Rose tentou ajustar o endereço no GPS que estava pendurado atrás do espelho. Parecia estranho que ela simplesmente não soubesse como chegar lá. A viagem leva cerca de 1 hora assim que sairmos da cidade, ela respondeu. Isso não pareceu muito longo. Eu sabia que os Estados Unidos eram muito maiores do que o Reino Unido. Assim que Rose prendeu o cinto de segurança, partimos. Em 1 hora, eu veria meu castelo. Um verdadeiro e honesto castelo inglês.
Capítulo 2. Rose. Há cerca de 100 anos, a prima de minha bisavó casou-se com o Duque de Clastorp. Na época, a propriedade estava em ruínas. Falava-se em vender o castelo, vender todas as terras e a história que o acompanhava. Foi a família da minha bisavó que entrou em cena. Eles não queriam ver a propriedade Clastorp ir para o lixo como já tinha acontecido com grandes casas anteriormente. Um acordo foi feito, minha família aceitaria Clastorp como um negócio. Nós o abriríamos para o público, tornando em algo que preservasse a história, mas também gerasse dinheiro. E por 100 anos, foi exatamente o que aconteceu. Até que William Hillington, o 15º Duque de Clastorp, morreu sem herdeiros do sexo masculino. Tampouco herdeiras femininas, o que talvez fosse o melhor. Essa lata de vermes em particular ainda não tinha sido aberta. Não ter herdeiro significava que uma busca começou. Historiadores e advogados procuraram nas árvores genealógicas por um herdeiro apropriado. Até que encontraram um. Legalmente, era muito questionável o que aconteceria se ninguém fosse encontrado. Pessoalmente, me esforcei para ver como isso era melhor. Este, é claro, sendo o novo duque. Austin Hillington, o 16º Duque de Clastorp. O herdeiro da propriedade de Clastorp. E foi aí que as coisas se complicaram. Sim, Austin Hillington, um americano, estava herdando o ducado, mas a propriedade e o castelo eram administrados pela minha família. Eles já existiam há um século e continuariam a ser administrados por nós. Os 3 duques anteriores haviam entendido. Este apenas tentou entrar no meu carro pelo lado errado. Eu não me ofereci para pegá-lo. Eu teria dito isso a ele, mas tive dificuldade em pronunciar quaisquer palavras que não fossem palavrões. Esse cara que não sabia nada sobre ser um duque iria sentar e esperar que eu chamasse de sua graça e queria que eu abrisse as portas para ele. Foda-se. Assim que saímos do aeroporto, liguei o rádio, na esperança de que a música e o campo o distraísse. Foi em vão. Mal tínhamos saído da cidade e as perguntas começaram. O que você faz, Rose? Austin perguntou. Ele se mexeu no banco do passageiro, chamando atenção para como seus ombros largos e pernas longas que pareciam um pouco ridículas no meu carro minúsculo. Ele realmente não podia estar confortável, especialmente depois de passar horas voando da América. Ainda assim, ele parecia pensar que era o dono do lugar. Era muito difícil não achar isso irritante. Mas então, eu não tinha certeza se não deveria achar isso irritante. Ele era arrogante e basicamente tudo o que eu sabia que ele seria. Dar um ducado a algum aleatório nunca iria terminar bem. Sou membro do conselho executivo da propriedade de Clastorp e uma das gerentes gerais, respondi, dando uma volta que nos levaria à rodovia. Eu provavelmente poderia ter pegado uma das estradas menores, aquelas que serpenteiam pelo campo. É o que eu faria se quisesse mostrar como a Inglaterra pode ser linda. Mas do jeito que estava, eu só queria que essa viagem fosse a mais curta humanamente possível. Austin sorriu, como se minha resposta fosse a melhor coisa que ele já tinha ouvido. Sinceramente, fiquei um pouco surpresa por ele ter entendido. Eu apostaria um bom dinheiro que alguém que dirige carros não tem muito a ver com conselhos executivos ou gerentes gerais. Então você ajuda a cuidar do meu castelo? Ele perguntou. Eu não sei se ele percebeu o quanto me irritou quando ele se referiu a isso como seu. Talvez ele tenha apenas sorte. Não é o seu castelo. Consegui terminar a frase desta vez. Meu aborrecimento ainda era grande, mas dirigir significava que eu tinha que me concentrar nisso também. Foi o melhor, caso contrário, eu poderia ter gritado na cara dele. Não parecia que Austin se incomodou em ler a papelada que fornecemos. Ninguém estava muito feliz por ter um novo duque, mas meio que precisávamos dele. Sem um duque, a propriedade terminaria em um lugar legalmente questionável. Claro, eu votei a favor. Parecia que valia a pena arriscar. Felizmente para Austin, fui derrotada na votação. E, infelizmente para mim, também fui eleita para buscá-lo no aeroporto. Claro que é meu castelo, Austin argumentou. Ele sorriu para mim, como se gostasse da perspectiva de uma discussão. Eu conheci homens como ele antes. Homens que defenderiam seu próprio lado, mesmo quando todos os fatos estivessem do meu lado. Eu fiz uma careta, mas isso não o deteve. Eu herdei o título do velho, William, certo? Isso significa que o castelo é meu. Pelo menos ele tinha lido o suficiente para saber o nome do duque que estava substituindo. William tinha sido um bom cavalheiro. Alguém que apreciou a história de sua propriedade.
Olhando para Austin, os dois não poderiam ser mais diferentes. Realmente não importava o que Austin pensava. O castelo não era dele. Estava sob a supervisão de uma diretoria executiva. Suponho que você não se incomodou em ler o pacote de informações que preparamos para você, então. Eu não perguntei isso como uma pergunta, porque não foi. Nada sobre Austin implicava que ele pudesse ler. Até agora, nada disso me fez pensar que Austin seria capaz de fazer o que precisávamos que ele fizesse. O que, para ser justo, não era basicamente nada. O trabalho do Duque era assistir a alguns desfiles, a alguns jantares sofisticados e pronto. Não pense que eles possuíam um castelo. Eu olhei as fotos, Austin respondeu, ainda me dando o mesmo sorriso. Eu me concentrei na estrada. Isso me ajudou a não dizer nada do que me arrependeria e a não me distrair com a maneira como os profundos olhos verdes de Austin brilharam com diversão. Castelo de Clastorp, recitou ele, a casa ancestral do Duque de Clastorp e sua família. A palavra-chave aí sendo ancestral. Austin não iria morar em Clastorp, não permanentemente. Antes que eu pudesse apontar isso, ele fez outra pergunta. Mas o que você faz é ajudar a cuidar dele. Esse é o seu trabalho. Sim, eu confirmei. Eu tinha apenas 25 anos, mas trabalhava na propriedade de Clastorp desde criança. Estava em casa e sempre tinha sido. Pode não ter estado na minha família por tanto tempo quanto na de Austin, mas ao contrário de Austin, eu conhecia a história da minha família. Austin nem sabia que era parente do Duque de Clastorp, muito menos que poderia se tornar um. Era um título herdado, Austin não fez nada para conquistá-lo. Ao contrário da minha família, que trabalhou no castelo de Clastorp para estabelecê-lo como a atração turística que ele era agora. Você sabe quanto trabalho e dinheiro é gasto na manutenção de uma casa senhorial. Austin encolheu os ombros. Não. Ele nem mesmo parecia envergonhado de sua ignorância. Se eu tivesse herdado um título e uma propriedade, a primeira coisa que faria seria pesquisar o que isso significava. Acho que é muito, acrescentou. Pelo menos ele não era um idiota total. Mesmo que ele estivesse apenas lendo meu tom, isso tinha que ser melhor do que nada. Então, quem paga por isso? Ele perguntou. Os advogados não mencionaram nada sobre eu precisar ser carregado. A propriedade é autossuficiente, respondi, com orgulho genuíno em minha voz. Todo mundo tinha trabalhado muito duro para ter certeza de que era. Muito investimento foi feito para isso. No ano passado, instalamos painéis solares, então agora até a nossa eletricidade era produzida por nós. Não que Austin se importasse. Saí da rodovia. As placas do castelo de Clastorp começaram a aparecer enquanto dirigíamos pelas estradas ventosas do país. Daqui em diante, eu conhecia bem as estradas. A paisagem ao nosso redor era deslumbrante. Apesar de ver todos os dias, ainda me tirou o fôlego. Excelente. Austin parecia tão satisfeito consigo mesmo. Isso me deixou nos últimos nervos. Ele não tinha nada a ver com a autossuficiência da propriedade, mas aqui estava ele, totalmente preparado para receber o crédito que não merecia. Eu não disse nada. Não podia garantir que não voltaria a xingá-lo. Seria melhor se eu segurasse minha língua. No silêncio, a atenção de Austin mudou de mim para a janela. O sol pálido fazia os campos e colinas parecerem ainda mais verdes. Eu sabia que o castelo Clastorp ficaria particularmente incrível. Mesmo que eu não quisesse que Austin se divertisse, não pude deixar de me sentir orgulhosa. Era um lindo castelo. Deve ser visto no seu melhor. O carro atingiu o topo da colina, dando a Austin sua primeira visão da propriedade que ele teve a sorte de herdar. Capítulo 3. Austin. O castelo de Clastorp era enorme, erguendo-se do topo arredondado da próxima colina. Quase parecia que tinha crescido naturalmente. As eras verdes subiam pelas paredes de pedra cinza, dando-lhes a impressão de que estavam enraizadas no próprio solo. Tinha tudo o que eu esperava de um castelo, torres e gramados que se espalhavam pela colina verde pelo que deviam ser quilômetros. Quanto mais nos aproximávamos, mais alto o castelo pairava sobre nós. Olhando para cima, fiquei sem fôlego. Tudo isso Emil. Não importa o que Rose disse. O castelo tinha sido o lar de todos os duques de Clastorp antes de mim, e agora era meu. A luz do sol brilhava no rio, quase me deslumbrando com a beleza do edifício. É tão velho, eu respirei. O senhor Galbraith tentou me contar um pouco da história. Ouvir que o castelo fora construído na época de Henrique VII não significava nada para mim.
Isso significava algo agora. Eu podia ver a história em cada tijolo. O castelo era mais velho do que todo o meu estado. Também era enorme. Eu tenho um tour? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha para Rose. Eu sabia que a estava irritando, mas ela era tão bonita quando estava tentando me repreender. Um tour por todo o castelo levaria horas. Não consegui tirar o sorriso do rosto com a perspectiva. Sim, respondeu Rose. Eu já fui instruída a mostrar a você. Ela não fez nenhum esforço para soar como se quisesse passar mais tempo comigo, mas isso apenas me fez sorrir. Afinal, eu era o duque, então ela tinha que ser legal. Por mais que um passeio ao redor do castelo fosse legal de qualquer maneira, seria muito mais divertido se eu tivesse Rose explicando o que eu estava vendo. Ela parou. Bem, não era um estacionamento. Era apenas a enorme frente do castelo. Um pátio. Talvez eu precisasse aprender alguma linguagem de castelo. Alguém trará suas malas, ela me disse enquanto parava o carro. Sim? Que ótimo serviço. Eu mal podia esperar para ver onde ficaria. Eu não tinha ideia de como seria o quarto de um duque. Se fosse qualquer coisa como o exterior do castelo, então seria algo especial. Eu olhei para baixo, observando a mão de Rose na alavanca de câmbio. Ela tinha mãos adoráveis. Pequena e pálida, mas não tão delicada a ponto de não parecer que pudesse trabalhar. Eu tenho que dizer, revigorante conhecer uma mulher que sabe dirigir algo manual, eu provoquei. O olhar que ela me deu parecia confuso. Rose olhou para sua mão. Oh, sim, americano, disse ela, balançando a cabeça. Isso me fez franzir a testa. A maioria dos carros no Reino Unido tem câmbio manual. Ela não se preocupou em dizer mais do que isso. Em vez disso, ela apenas deslizou para fora do carro. Bom, isso obviamente não foi um elogio tão grande quanto eu esperava. Eu estava distraído pensando em como era estranho que a maioria dos carros neste país fosse com câmbio manual, e não reparei que havia um homem esperando na porta. Ele me lançou um olhar que parecia muito judicioso. Seu rosto mal se moveu em resposta ao largo sorriso que atirei em resposta. Mark, este é Austin, Rose apresentou. Austin, ela disse virando-se para mim. Este é Mark. Ele é o chefe do pessoal doméstico em Clasthorpe. Bem-vindo, sua graça, Mark cumprimentou. Eu não pude deixar de sorrir. Eu dificilmente poderia imaginar ser chamado de sua graça enquanto crescia. Espero que sua jornada tenha sido agradável. Ele parecia muito mais inglês do que Rose. Eu não poderia imaginar Mark me xingando. Ou para qualquer pessoa. Sim, eu. Confirmei. Foi ótimo. Rose é uma companhia especialmente boa. Se Mark duvidou da minha sinceridade, eu não saberia dizer. Seu rosto nem mesmo piscou. Alguém vai levar sua bagagem para o seu quarto, ele me disse, repetindo o que Rose já havia dito. Você tem alguma instrução especial? Eu dei a ele um olhar vazio. Eu não sabia que tipo de instruções especiais ele esperava que eu tivesse sobre minha mala. Se for do seu agrado, continuou Mark, o chá será servido na biblioteca. Olhei para Rose, esperando que ela pudesse traduzir. Vai ser do agrado dele, obrigada, Mark. Disse Rose, sem se preocupar em traduzir nada para mim. Vendo como minha única dúvida sobre isso naquele momento estava relacionada a como era a biblioteca, provavelmente era justo. Certamente, senhora. Eagleton Bick, Mark assentiu. Espero que você me chame se precisar de alguma coisa. Não sou como uma pergunta, mesmo que as palavras parecessem uma. De repente, senti que o inglês neste país era um tipo diferente de inglês do que na América. Estamos prontos para ir? Eu perguntei. Quase pude ver um lampejo de surpresa nos olhos de Mark. Ele rapidamente voltou sua atenção para a enorme porta de madeira. Ele o abriu, dobrando ligeiramente a cintura enquanto eu caminhava, seguido por Rose. Eu inclinei minha cabeça para trás, olhando para o teto que se elevava sobre nossas cabeças. Eu me senti um pouco como se estivesse andando por um museu. Um museu mais chique do que eu já estive nos Estados Unidos. Uma escada subia em direção ao andar superior, envolta em um tapete que não chegava até a borda dos degraus. Então, eu perguntei, virando-me para Rose. Nós vamos subir. Quero ver tudo. Claro que você quer, ela disse com um suspiro. Eu estava aprendendo muito rapidamente que Rose tinha um tom de voz que poderia ser exclusivamente dedicado a lidar comigo. Eu teria me sentido mal, mas, na verdade, meio que me fez sentir especial. Nós não subimos. Em vez disso, Rose me levou por algumas portas menores até que estávamos andando por um enorme corredor.
Travessão. Aqui que os turistas começam, então podemos também, ela comentou enquanto caminhava até o que parecia ser uma caixa de passagens desocupada. Estamos abertos ao público de quarta a domingo, ela explicou antes de me entregar um mapa. Deus. Cerca de metade do castelo e cerca de um terço da propriedade estão abertos ao público, explicou ela. Parecia muito. Não para mim, eu só ficaria aqui por alguns meses. Não me importava se o castelo ficava aberto a turistas durante metade da semana. Mas por William, e quem quer que o Duque tenha sido antes dele. Pelo que eu sabia, eles realmente viveram aqui. Eu não acho que poderia viver em uma casa onde outras pessoas pudessem simplesmente entrar. Mesmo se eles tivessem que comprar uma passagem primeiro. Isso não é irritante para as famílias. Eu perguntei. Eu sabia que William não tinha filhos, mas ele deve ter sido uma criança, uma vez. Ele provavelmente cresceu no castelo de Clastorp. Eu acredito que não, ela respondeu com um encolher de ombros. Não foi uma resposta particularmente informativa, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, Rosa continuou. Eu cresci neste castelo e isso nunca me incomodou, ela comentou. É assim que podemos manter o lugar funcionando. Além disso, este castelo não estaria aqui se não fosse pelo trabalho duro de muitas pessoas. Era difícil imaginar um edifício tão grande e antigo não estar ali. Eu não sabia muito sobre arquitetura, mas pensei que seria necessário um pouco mais do que alguns trabalhadores relaxando para sumir do mapa do castelo de Clastorp. O que você quer dizer com você cresceu aqui? Eu perguntei. Eu sabia que Rose não tinha relação direta com o velho Duque. O senhor Galbraith me disse que não havia ninguém que eu dizer que libraria ao reivindicar a herança. Rose olhou para mim. Eu tinha certeza de que era outro olhar fixo de você deveria ter lido os jornais. Ela não diz isso. Não desta vez, pelo menos. Minha família administra a propriedade Clastorp há cerca de 100 anos, ela me informou. Meus pais estavam no comando até alguns anos atrás, quando se aposentaram. Eu tomei o lugar deles no quadro. Conforme caminhávamos pelo castelo, cada quarto parecia ainda mais espetacular do que o anterior. Levei um tempo para entender o que Rose estava dizendo. Há cerca de 8 de nós que atualmente residem permanentemente no castelo. Mark é um deles. Isso foi uma surpresa. Achei que teria o lugar só para mim. Não estava acostumado a compartilhar minha casa com ninguém. Então, novamente, eu também não estava acostumado a viver em um castelo. Uma fraternidade inteira poderia estabelecer residência no prédio e eu provavelmente não notaria, a menos que os encontrasse por acidente. Ainda melhor, eu decidi, sorrindo. Você e eu podemos realmente nos conhecer, já que basicamente viveremos juntos. Valeu a pena pelo olhar que Rose me deu. Seus olhos brilhavam como o sol na água, tornando-a ainda mais bonita. O resto do tour seria muito divertido. Capítulo 4. Rose. Eu tenho que admitir que no começo, não percebi que Austin estava dando em cima de mim. Talvez fosse apenas sua bravata geral ou, francamente, o fato de que ele era americano. Seu comentário sobre nós morarmos juntos não poderia ter sido mais claro. Eu precisava esmagar isso pela raiz. Eu não ia fazer essa seria aconselhável, sua graça, que você se lembrasse do seu lugar e agisse de maneira apropriada, aconselhei. Eu teria que falar com o conselho sobre dar a Austin algumas aulas de etiqueta de qualquer maneira. Ele provavelmente nem sabia como era um garfo de salada. Certamente não quando ele parecia tão incapaz de compreender os modos gerais. Caminhamos até uma das maiores salas de leitura. É uma das minhas favoritas. As janelas eram largas e, se você entrasse na hora certa do dia, dava para ver como a luz refletia nas tapeçarias cuidadosamente selecionadas. Viver em um castelo sempre foi emocionante, mas eram esses quartos, aqueles que eram história, que me fascinavam tanto. Minha casa, Austin ecoou. Como Duque, você quer dizer? É meio difícil esquecer isso. Era quase impossível dizer se ele estava se fingindo de idiota ou se ele era realmente tão estúpido que não entendia o que eu queria dizer. Achei melhor presumir que ele precisava de clareza. Parecia a opção mais segura. Ele batendo em mim não fez muito mais do que me irritar. Eu não queria que ele fizesse com qualquer outra pessoa na equipe. Eu não sei a que você está acostumado na América, mas aqui você não pode simplesmente agir como quer. Existem coisas que você precisa considerar. E sim, seu lugar é um deles.
Eu realmente precisava entrar no quadro e conseguir que alguém entrasse para treinar Austin. Ele era um desastre de relações públicas esperando para acontecer. Eu estava ferrada se deixasse a imprensa saber dessa narrativa. Já era bastante ruim que o novo Duque de Clastorp fosse americano. Eles dificilmente poderiam relatar que ele também era um idiota absoluto. Eu precisava ter certeza de que a reputação da propriedade estava protegida. Mas quanto mais eu conhecia Austin, mais um desafio parecia tornar-se. Austin caminhou pela sala, mal olhando para as belas tapeçarias. Não deveria ter me surpreendido. Nada sobre ele até agora sugeria que ele tivesse um olho para a cultura. Eu não sei o que quer queira ou não quer dizer, ele disse, sorrindo para mim como se eu tivesse contado uma ótima piada. Mas estou acostumado a agir como se fosse minha própria pessoa. Eu faço o que quero, quando quero. Não mudarei isso só porque você me colocou em um castelo chique. Sem nem mesmo olhar na minha direção, Austin levantou uma das cordas vermelhas que mantinham as pessoas separadas dos móveis mais frágeis. Com um passo longo, ele caminhou até a janela que dava para os jardins. Esta coisa abre, ele perguntou. É meio abafado aqui. O que está fazendo? Eu ouvi com estridente, minha voz ficou com a pergunta, mas, você não pode apenas entrar em áreas restritas. Deu fora daí agora. Ele quebraria algo e então eu teria que matá-lo. Se isso acontecesse, não teríamos mais duques Clastorp. O conselho ficaria furioso. Então, novamente, talvez dependendo do que Austin quebrasse, eles me agradeceriam. Afinal, eles ainda não tiveram a infelicidade de conhecer o 16º Duque de Clastorp, que não tinha respeito por nada. O quê? Austin se virou para olhar para mim, mas não se afastou da janela. Você está seriamente tentando me dizer que eu não posso abrir uma janela em meu próprio castelo? Porque há uma corda vermelha boba no caminho. Eu cerro meus dentes. Não era seu castelo. Eu seriamente teria que conseguir alguém para sentar com ele e fazê-lo ler o pacote de informações que tínhamos reunido. Achei que era apenas para manter os turistas longe dos móveis, disse ele. Você pode, por favor, apenas se afastar da janela? Eu perguntei. Quando ele não se mexeu, suspirei. É um alarme, se você tentar abri-lo, todo o lugar ficará cheio de seguranças. Bem, estaria preenchido com Jorn, que era o segurança residente e tinha cerca de 75 anos, mas isso não era particularmente importante para Austin descobrir agora. Quando Austin finalmente se afastou, soltei um suspiro que não tinha percebido que estava segurando. A corda vermelha boba ajuda na proteção de objetos imóveis. De todos, incluindo você. Mas eles são meus objetos, Austin argumentou. Minha mobília. Do que exatamente os seguranças vão me acusar? Romper e entrar na minha própria casa. Ele jogou um braço no ar, um gesto possessivo pegando as cadeiras e mesas. Você está me dizendo que William nunca mudou nada aqui? Ele perguntou. Ele manteve todo o edifício exatamente como era há 100 anos. Ele balançou a cabeça para mim, mas isso não tirou o sorriso estúpido de seu rosto. Isso é um museu, Rose, não a casa de alguém. Eu pensei que você disse que cresceu aqui. Não nesta parte, eu rebati. Eles ao menos ensinam história de onde você é? Francamente, eu acreditaria que Austin nunca tinha ido à escola se ele me contasse isso. Isso não tem 100 anos. E desta vez foi a minha vez de acenar com a mão, tem pelo menos 300 anos. Algumas eram um pouco mais novas do que isso, mas certamente não tinham apenas 100 anos. Que tipo de idiota presumiu que o douramento era popular durante a Primeira Guerra Mundial? Finalmente, Austin voltou, escalando a corda para me dar outro daqueles sorrisos estúpidos. Essas coisas não são suas, eu disse a ele sem rodeios. Você herdou o título. Isso é seu, parabéns. E sim, certas coisas vêm com o título. O uso da propriedade é um deles. Não a propriedade. Ele não parecia tão castigado quanto eu esperava. Na verdade, seu sorriso ficou mais largo quando ele gesticulou para que eu liderasse o caminho para a próxima sala. Então, você está me dizendo que o uso da propriedade não inclui abrir janelas ou sentar nos móveis? Ele perguntou. Travessão. Vamos. Você realmente espera que eu acredite que você nunca explorou as partes do castelo que não deveria entrar quando era pequena? Onde está a diversão nisso? Ele definitivamente me tinha lá. Eu tinha explorado o castelo quando criança. Não havia nenhum lugar em todo este lugar que eu não conhecesse como a palma da minha mão. Mas a diferença era que Austin não era criança. E ele tinha muito menos respeito pelo lugar do que eu tinha, mesmo quando criança.
Eu optei por não responder. Em vez disso, me concentrei em tirar Austin do caminho perigoso. Ou pelo menos em uma sala onde era menos provável que ele estragasse alguma coisa. Vou te mostrar o seu quarto, podemos terminar o tour mais tarde. Tenho certeza de que você está desesperado para descansar. O que quer que ele possa ter tentado dizer como uma objeção, passei a ignorar. Caminhamos pelo castelo. Se houvesse lugares que Austin queria parar e olhar, bem, ele poderia participar de uma excursão guiada. Temos alguns guias turísticos muito bons. Eu não era um deles. Eu queria manter meus nervos. E provavelmente não mataria o novo duque. 3 escadas e 7 portas depois, estávamos finalmente nos bairros residenciais. Fazia parte do castelo que foi reformado recentemente. Elementos da modernidade haviam se infiltrado, mas ainda mantinha o toque histórico. Este é o seu quarto, informei Austin assim que o alcançamos. Suas malas já haviam sido trazidas. Austin empurrou a porta, girando um círculo completo para contemplar toda a sala. As vistas do topo da colina eram particularmente impressionantes, especialmente em um dia como hoje. Acho que ficarei bem confortável aqui, ele me informou, como se eu devesse me importar. Eu vou te ver de novo, Rose lhe perguntou. Seu sorriso era infantil. Poderia até ter sido bonito, se eu já não tivesse decidido que ele seria uma dor na minha nuca nas próximas semanas. Afinal, acrescentou ele, se você não vier me verificar, quem vai me impedir de sentar em todos os móveis como uma espécie de selvagem? Pode ter sido uma piada, mas o olhar que dei a ele definitivamente queria dizer que eu concordei. Ele era um selvagem. Felizmente, havia muito pouco que poderia ser destruído por ele neste quarto. O resto da propriedade, eu tinha mais preocupações. Vejo você no jantar, respondi. Aconselho você a ler o pacote de informações que fornecemos. Eu não prenderia minha respiração na esperança de que Austin o fizesse. Jantar, Austin repetiu, claramente ignorando minha sugestão. Eu dificilmente poderia dizer que foi uma surpresa. Considerando todas as coisas. Estou ansioso para isso. Pode ter sido encantador. Se fosse outra pessoa. Onde será isso? Ele perguntou, pescando o mapa que eu dei a ele de seu bolso. Parece haver pelo menos 3 salas de jantar nesta coisa. Eu pisquei para ele. Mark foi muito claro sobre onde comeríamos. Mas talvez isso fosse um pouco injusto. Por mais que minha reação inicial tenha sido pensar em Austin como um descuidado, ele havia passado muito tempo em um voo. A longa biblioteca, eu lembrei. Mas alguém virá buscá-lo, não queremos que você se perca. O que eu tinha certeza de que Austin faria se fosse deixado por conta própria. Por enquanto, apenas descanse. Eu já havia sugerido que ele lesse o pacote de informações. Eu não perderia meu fôlego com isso novamente. Finalmente fui capaz de sair, queria encontrar Bryony. Como chefe da Clastor PRP, ela merecia um aviso justo sobre o tipo de problema para o qual se preparar. Capítulo 5. Austin. No final da primeira semana, aprendi o layout básico do meu castelo. Eu poderia encontrar os quartos que ainda estavam em uso sem guia. A emoção de andar por aí como se eu fosse o dono do lugar, porque eu não tinha passado. Quanto mais eu conhecia meu caminho, mais aventureiro me tornava. Eu amei os quartos que estavam fechados, aqueles que não estavam no passeio e não estavam sendo usados por mim ou pela equipe. Eles foram mantidos limpos, mas um ar de mistério pairou sobre eles. Suzy adoraria se eu a trouxesse de avião para uma visita. Rose e o resto de sua equipe mantiveram seus olhos em mim tanto quanto podiam. Eu gostei de escapar de Mark por uma escada que ele presumiu que eu não sabia. Claro, eu nunca fugi de Rose. Para começar, não achei que ela fosse me perseguir. Onde estaria a diversão nisso? Havia muito mais pessoas empregadas pelo castelo do que eu tinha previsto. Por ser um destino turístico, tínhamos uma equipe de cozinha inteira quase todos os dias. Eles me apresentaram as alegrias dos bolinhos e da geleia, mas eu não conseguia fazer com que entendessem os grãos. Além de Rose, com quem eu sempre encontrava várias vezes ao dia, eram os caras que trabalhavam no estábulo com quem eu passava mais tempo conversando. Eu pensei que haveria cavalos, ou algo assim, mas a equipe do estábulo era composta principalmente de mecânicos e motoristas atualmente. Naturalmente, tínhamos muito o que conversar. James era o segundo mecânico, alguns anos mais velho que eu. Ele estava mais do que disposto a me falar sobre os diferentes carros pertencentes à propriedade.
Alguns deles eram relíquias, mas havia um Maybach 57 reluzente que eu estava morrendo de vontade de deslizar para trás do volante. Como faço para obter uma licença britânica? Perguntei a James uma manhã. Eu fiz a Rose a mesma pergunta durante o café da manhã. Sua resposta foi: você não. Era hora de buscar uma segunda opinião. Você não precisa de respondeu James. Sua licença nos Estados Unidos é válida para o primeiro ano. Tudo o que precisa é de seguro. Isso me animou imediatamente. Então, enquanto eu não bater, ficarei bem? Eu sorri. James tentou protestar, mas eu realmente não estava ouvindo. Eu estive confinado no castelo por dias. Por mais emocionante que fosse ser dono do lugar, eu não estava acostumado a ter tão pouca variedade. Eu precisava ver algo diferente. Ainda havia muito da Inglaterra para explorar. E talvez eu estivesse me sentindo um pouco solitário. Por mais charmosa que Rose fosse, eu só poderia me lançar contra seu completo desinteresse muitas vezes por dia antes de começar a envelhecer. Ninguém mais no castelo falaria comigo como uma pessoa real. Ser tratado como sua graça foi divertido, mas eu precisava de algo mais estimulante do que ser perguntado como eu queria meus ovos e que terno eu pretendia usar. Passei a mão reverente sobre o Maybach. Rose quase certamente teria me repreendido por isso. O Duque deve ter permissão para dirigir, eu apontei. Caso contrário, para que são todos esses carros? James estremeceu. Para os turistas, principalmente. Era uma resposta da qual eu estava ficando cansado. Tudo chique no castelo parecia ser para os turistas. Como Duque, quase não tinha poder algum. Foi diferente de como eu pensei que seria. Eu esperava estar socializando com todos os outros duques e damas. Se eu não fosse apresentado à rainha, pelo menos pensei que poderia conhecer Harry e Meghan. Em vez disso, havia apenas Rose. E a equipe doméstica que eu conhecia queria continuar com seu trabalho. Vou sair sozinho por algumas horas, eu disse. Eu ainda não tinha começado a implorar, mas não estava muito longe. Eu preciso de um pouco de emoção, James. Vamos, o que você faz aqui para se divertir? Rose, eu não tinha dúvidas, teria recomendado algum museu ou marco nacional. O que teria sido bom, se ela estivesse disposta a ir comigo. Ela deixou bem claro que não era uma opção. Há um cinema em Norwich, James respondeu, encolhendo os ombros ligeiramente. Não foi bem a viagem emocionante que eu esperava. Tinha que ser melhor do que ficar parado em volta do estábulo olhando a chuva. Excelente. Vou dirigir até Norwich, ver um filme, e isso vai me manter longe dos pés de todos por algumas horas. Isso me colocaria atrás do volante novamente. Eu podia sentir meus pés já coçando para pisar no acelerador. Um de nós pode levá-lo, ofereceu James. Esse é o nosso trabalho, Excelência. Parte de mim odiava até mesmo empregar motoristas. Mas eu sabia que eles faziam mais do que apenas isso. Eles cuidaram de todos os carros, incluindo as relíquias antigas que eu não tinha ideia de como manter. Em toda a minha vida, nunca dirigi nada mais velho do que eu. Além disso, acrescentou James, o que os curadores diriam se um dos carros da propriedade fosse danificado? Não vou danificá-lo, argumentei, ainda olhando esperançosamente para o Maybach. Era tão imaculado que duvidei que tivesse sido dirigido mais do que algumas vezes para a exibição. Eu queria tirá-lo e realmente colocá-lo à prova. Nós discutimos por muito tempo. James estava surpreendentemente determinado. Eu poderia dizer que ele queria me fazer um favor, mas ele não podia arriscar que eu dirigisse um dos preciosos veículos da propriedade sem seguro. Eu não gostava disso, mas podia respeitar. Eu não era tão idiota a ponto de não perceber que acidentes podiam acontecer. Quanto ao seu carro, eu pressionei. James me disse que morava a meia hora de distância, com sua esposa e filha. Eu não poderia pegar isso emprestado. Os administradores não vão se importar se você me emprestar seu carro pessoal. Isso não tem nada a ver com eles. Ele parecia dilacerado. Quase me senti mal por colocar mais pressão sobre ele, mas eu realmente precisava dirigir. Eu sou um motorista profissional, James, eu apontei. Eu não baterei. Eu tomarei cuidado. Demorou um pouco mais para ser convincente. Eventualmente, James entregou as chaves de seu Honda Jazz. Não era o que eu estava acostumado a dirigir, mas, Deus, foi bom colocar meu pé no chão e vê-lo devorar os quilômetros de estradas sinuosas. Decidi pular o filme. Assistir aos carros de corrida do Rock e pular de helicópteros não poderia ser tão emocionante para mim quanto poder sentar-se ao volante. Durante toda a tarde, quase não vi outra alma.
Assim como prometi, fui cuidadoso. As colinas ao redor de Clasthorpe me deram a oportunidade de realmente aumentar a velocidade. Eu admito, eu não estava realmente pensando sobre o limite de velocidade. Não havia outro carro à vista, e eu tinha lidado com muito mais potência em curvas muito mais fechadas. Não vi o carro da polícia escondido na estrada secundária até que fosse tarde demais. Suas luzes piscaram enquanto ele virava a esquina para me acompanhar. Não tive tempo para pensar. Pisei no acelerador, sentindo o rugido do motor ganhando vida embaixo de mim. Não havia tráfego para perdê-los, apenas quilômetros e quilômetros de estrada secundária. Acelerei para frente, os nós dos dedos ficando brancos enquanto girei o volante para a esquerda e para a direita. Eles conheciam a área e eu não, mas me joguei em cada curva. A colina caiu sob mim. O carro de James gritou para baixo, os pneus mal conseguindo manter a aderência. Nenhum de nós diminuiu a velocidade. As sirenes soaram, fazendo meu coração pular na garganta. Quando pensei se precisava escapar da polícia, já era tarde demais. Eu tinha quebrado meia dúzia de regras de trânsito na minha tentativa de ultrapassá-los. Continuei andando, com o pé no acelerador. Em uma estrada reta, eu era o melhor motorista. Minha liderança cresceu, pouco a pouco. Cada esquina que eu corria me dava um pouco mais de terreno. Eu sabia que não devia levá-los direto para Clasthorpe. Eu senti falta de dirigir. Isso era melhor. Foi emocionante do jeito que eu sempre amei minhas corridas. Não saber o que estava pela frente só me deixou mais determinado. Eu me afastei deles, perdendo-os brevemente em uma série de curvas em S antes de aparecerem novamente. Eu dirigi quilômetros fora do meu caminho, meu pulso acelerado. Finalmente, corri o risco e bati o carro à esquerda em uma pista ainda mais estreita. Eles dispararam pela entrada. Dando meia volta, voltei para a estrada, afastando-me deles na direção que ambos estávamos indo. Quando as sirenes desapareceram na tarde, joguei minha cabeça para trás e ri. Minhas unhas haviam deixado pequenas marcas de meia-lua no couro do volante de James. Meu coração não parou de bater até que eu estivesse na metade do caminho de volta para onde tínhamos começado. 20 minutos depois, tive que encostar para ligar o GPS de James. Na perseguição, perdi totalmente a noção de onde estava em relação ao castelo de Clasthorpe. Quando reconheci a paisagem ao meu redor, já estava quase escuro. Enquanto o carro subia a colina em direção ao castelo, fiquei surpreso ao ver as pessoas do lado de fora, ao redor de outro carro estacionado no pátio de cascalho. E não era qualquer carro. Quando cheguei perto dele pude ver os quadrados azuis e amarelos de um carro da polícia. Bem, como eu explicaria isso? Capítulo 6. Rose. Eu sabia que Austin estava entediado. De certa forma, quase me senti responsável pelo que aconteceu. Exceto que não exatamente. Não foi minha culpa que ele tivesse feito algo tão estúpido. Mas não pude deixar de pensar que talvez ele não tivesse feito se eu estivesse um pouco mais envolvida em mostrar o lugar a Austin. Claro, eu não poderia ser responsabilizada por ele trazer a polícia à nossa porta. Enterrar essa história antes que pudesse se espalhar como um incêndio exigiu muito esforço e muitos favores. Tivemos a sorte de contar com Bruni e suas excelentes habilidades como gerente de relações públicas. Quando ela finalmente teve certeza de que a imprensa não escreveria sobre o selvagem duque americano de Clasthorpe e a polícia não iria apresentar queixa, eu tinha certeza de que precisávamos promovê-la. O conselho teve uma reunião de emergência. Que talvez devêssemos ter tido antes disso. Já era tarde demais. Austin era um problema que precisava ser administrado. E o conselho deixou bem claro que era meu problema administrar ele. Eu era o membro mais jovem. Ter a mesma idade de Austin de alguma forma significava que eu deveria entendê-lo melhor. Bem, eu disse, entrando em seu quarto um dia após a chegada da polícia. Eu acho que você terá que ser um duque na prisão. Seu rosto bronzeado parecia pálido. Mesmo que tenha durado apenas um segundo, eu me senti bastante satisfeita. Ele precisava entender que isso era sério. Não acredito que você tenha colocado pessoas na prisão por dirigir sem seguro, ele me disse. Eu não acredito que James teria me deixado se isso fosse mesmo uma possibilidade. Ele tinha razão nisso. James era outra coisa sobre a qual precisávamos conversar. Se houver uma multa, eu pago, disse Austin. Tive que fazer um grande esforço para não revirar os olhos. O dinheiro de Austin não podia simplesmente consertar tudo.
Você está falando sério? Eu fiz uma careta. Ele realmente achava que se tratava de dirigir sem seguro? Austin, você não parou para a polícia. Você quebrou uma série de leis de trânsito enquanto dirigia para longe deles. Está tudo na câmera. A polícia tem câmeras no painel e câmeras de segurança em todos os lugares. Dirigir sem seguro era o menor dos problemas que Brownie precisava resolver. Balançando a cabeça, dei uma olhada séria em Austin. Ele parecia tão despreocupado, como se nada disso importasse. Isso é só uma piada para você? O fato de que o nome da propriedade poderia ser arruinado. O fato de nosso gerente de RP ter que negociar com a polícia. O fato de James ter perdido o emprego. É tudo engraçado para você. Em vez de parecer envergonhado de si mesmo, como deveria, Austin apenas deu de ombros. Não, não é uma piada. Mas o nome da propriedade não ficará arruinado porque eu quebrei algumas leis de trânsito, argumentou. Eu não machuquei ninguém. Eu nem mesmo dirigi perigosamente. Eu sou um profissional. Eu sabia o que estava fazendo. Sua opinião sobre se você dirigiu perigosamente ou não. Irrelevante. A polícia acha que você dirigiu perigosamente. É a opinião deles que pode mandá-lo para a prisão. Eu realmente não tinha paciência para isso. Austin era um idiota. Não importa o que ele disse, ele claramente não se importou. Eu não tinha ideia de como deveria mudar isso. Eu cresci nesta propriedade, eu a amava mais do que amava qualquer coisa. Para ele, isso era apenas algo que herdou de um tio distante que nem sabia que existia. Foi injusto. Seus olhos brilhantes turvaram então. O que você quer dizer com James perdeu o emprego? O que você acha? James era um cúmplice. Ele teve sorte de a polícia não querer prendê-lo também. Honestamente, Austin, você já ouviu falar das consequências de suas ações? Claro que já. Ele não gritou comigo, não como eu esperava que ele fizesse. Ele desviou o olhar, na direção das janelas, enfiando as duas mãos nos bolsos. A polícia não queria prender James, ressaltou. É ele não. Responsável pelo que eu fiz. Não é justo despedi-lo por causa disso. Travessão. Ele ergueu o queixo, parecendo obstinado. Você tem que devolver o emprego a ele. Isso quase soou como se Austin realmente se importasse. Se ao menos ele tivesse pensado nisso antes de envolver James em sua estupidez. Demitir James não era algo que eu queria. O caso estava muito claro e eu não poderia culpá-los. Alguém teve que ser punido. Não podíamos punir Austin, não realmente, então James tinha sido o cara culpado. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de envolvê-lo, eu apontei. Suas ações têm consequências, repeti. E James precisando procurar um novo emprego. Isso é por sua conta. Eu não iria adoçar. Austin tinha fodido tudo e ele precisava saber disso. Eu vi a teimosia piscar. Por apenas um momento, Austin pareceu genuinamente chateado. Ele quase imediatamente o arruinou. Mas isso não é justo. Isso o fazia parecer uma criança petulante. Tudo o que James fez foi me emprestar seu carro, Austin apontou. E, claro, não tenho seguro para dirigi-lo, então você pode dizer que talvez ele não devesse, mas tudo o que ele colocou em risco foi sua posse. E seu trabalho, mas aparentemente isso não foi registrado por Austin. Ele olhou para mim então. Ele não me fez afastar dos policiais, argumentou. Nada disso é sobre James. Se é por isso que você está tão chateada, não tem nada a ver com ele. Ele franziu a testa. Parecia que pensar era um trabalho realmente difícil. Não posso, não sei, fazer serviço comunitário ou algo assim? Demitir James realmente não era algo que eu queria. Eu conhecia James desde que era adolescente. A irmã dele e eu estudamos juntos. Eu sabia que ele tinha uma filha e perder o emprego tornaria as coisas difíceis. O conselho foi muito explícito ao punir alguém. Ainda assim, eu sabia que eles me ouviriam se eu tocasse no assunto novamente. Talvez eu pudesse usar isso a meu favor. Verei o que posso fazer para recontratar James se você fizer algumas aulas de etiqueta. Ele certamente precisava delas. Talvez se Austin pensasse que estava fazendo isso pelo bem de outra pessoa, seria mais provável que ele realmente colaborasse. A julgar por sua expressão, não era a resposta que Austin esperava. Aulas de etiqueta, ele perguntou. Ok, como saber a coisa certa para chamar um duque e a quem deve se curvar, e se deve erguer o dedo mindinho no ar bebendo chá. Ele parecia genuinamente perplexo com o fato de que essas fossem coisas que alguém valorizaria saber. Não estou dizendo não, acrescentou ele rapidamente.
Eu simplesmente não vejo o que isso tem a ver com dirigir. Claro que ele não iria. Pelo que eu poderia dizer, ainda havia uma grande chance de Austin ser um idiota. Tem a ver com você entender como se espera que você se comporte. Ser um duque não é fazer o que você quiser. Ele vem com responsabilidades e regras. Eu quero que você os aprenda. Idealmente, eu gostaria que Austin quisesse aprender. Obviamente, isso não era algo que eu pudesse fazer acontecer. Eu observei pensar sobre isso, suas sobrancelhas se juntando antes de encontrar meus olhos novamente. Ok, ele concordou. Vou aprender quais são as minhas responsabilidades, se você falar bem de James. Fiquei surpreso com a facilidade com que ele concordou. Eu não. Confiei completamente nisso. Afinal, uma coisa é concordar com as aulas, outra é aparecer e aprendê-las. Eu quero outra coisa, Austin decidiu. Eu ia dizer que ele dificilmente estava em posição de pedir favores, mas continuou sem me dar chance. Eu quero que você me ajude a estudar. O que quer que eu esperasse, não era isso. Talvez um tanto arrogantemente, eu brevemente pensei que poderia me pedir para, qualquer maneira, isso não importava. O que Austin pediu não era algo que eu queria fazer de qualquer maneira. Mas eu não tinha certeza de quanta negociação poderia realmente fazer aqui. Eu queria James reintegrado. Seria muito mais fácil argumentar a favor do conselho se eu também pudesse dizer que ajudaria Austin. Eles já pensaram que éramos amigos. Principalmente, porque tínhamos a mesma idade. De qualquer forma, eu tinha que admitir, talvez isso ajudasse. Talvez Austin realmente aprendesse alguma coisa. Fiquei grata por ele não estar me pedindo para ser a única pessoa a ensiná-lo, apenas ajudá-lo a estudar. Você realmente vai estudar? Eu perguntei com um certo grau de suspeita em minha voz. Ele sorriu, qualquer vestígio de realmente se sentir mal sobre toda essa bagunça desaparecendo como se nunca tivesse existido. Farei isso se tiver uma mulher bonita para impressionar, respondeu ele. Era quase impossível não revirar os olhos. Mesmo assim, não pude deixar de me sentir um pouco lisonjeada. Por mais amarrada que estivesse com o meu trabalho, não saía muito. Foi bom ser lembrada de que eu era realmente atraente. Mesmo que fosse por Austin Hillington. Então, novamente, era difícil não se perguntar se ele apenas disse isso para todas as mulheres que conheceu. Eu sabia que Austin estava entediado e embora as aulas de etiqueta provavelmente não fossem o tipo de diversão que ele preferia, pelo menos manteriam Austin ocupado. Mais do que isso, ele pode até aprender alguma coisa. Eu farei os arranjos. Sua primeira aula será amanhã e depois disso, vou arranjar tempo assim que terminar o trabalho para praticar o que quer que Barney lhe ensine. Saí antes que Austin pudesse me fazer mais perguntas, porque eu sabia que ele faria. Em vez disso, peguei meu telefone para ligar para Barney. Ele me devia um favor, então eu tinha certeza que ele concordaria. E se eu não dissesse a ele quanto trabalho Austin daria, bem, ele descobrirá em breve. Capítulo 7. Austin. Os encontros de estudo não eram como eu teria escolhido passar mais tempo com Rose. Eu teria preferido levá-la para fora do castelo, fazer com que ela me mostrasse mais como era a Inglaterra. Considerando o que havia acontecido com o Honda, eu sabia que isso não aconteceria. Eu ainda estava ansioso por isso. Foi a única coisa que me ajudou a passar 3 horas com Barney falando sobre a diferença entre convites formais e informais. Eu já poderia dizer que teria dificuldade em lembrar o que ele me disse. Tudo parecia tão desnecessário. Claro, foi fofo e tal, enviar alguém um convite formal para o chá e depois esperar que seu pessoal ligasse para o meu, mas por que eu não poderia simplesmente pegar o telefone? Rose havia enviado uma mensagem informando que nos encontraríamos em uma das salas de leitura privadas. Não era tão grande quanto aquelas pelas quais os turistas podiam passar, mas ainda havia velhos retratos e tapeçarias em todas as paredes. Tomei banho e fiz a barba, então pedi a Mark para mandar alguns lanches. Não conseguia estudar com o estômago vazio. Rosa já estava lá quando cheguei. Ela tirou os sapatos e enrolou as pernas sob o corpo enquanto folheava o livro em seu colo. Foi o mais relaxado que eu já vi, e ela me deixou sem fôlego. Eu queria muito reivindicar o assento ao lado dela. Eu sabia que ela corria trabalhando para a propriedade o dia todo. Eu podia imaginar o suave suspiro de prazer que ela daria se eu colocasse seus pés no meu colo para esfregá-los para ela.
Ela olhou para cima antes que eu pudesse fazer qualquer coisa do tipo, me prendendo com um olhar que me fez sentir que ela poderia olhar através de mim se quisesse. Então por onde começamos? Eu perguntei, com um sorriso. Barney disse que tem ensinado você sobre os eventos, então pensei em começar por aí, ela respondeu. Rose pousou o livro. Era, eu percebi, um livro de romance. Não era o que eu esperava que ela lesse. Ela não parecia de forma alguma tímida com isso. Isso meio que me fez apreciá-la ainda mais. Ignorando a forma como meus olhos permaneceram em seu livro, Rose se mexeu em sua cadeira. Achei que deveríamos começar com uma conversa. Espera-se que você converse com algumas pessoas muito elegantes. Eles não vão apreciar sua incapacidade de... Ela fez uma pausa, quase como se estivesse tentando encontrar palavras bonitas para dizer que eu não sabia falar em seu jeito extravagante. Então, Rose apenas deu de ombros. Conversa, ela repetiu. É se você estiver bem, considerarei ensiná-la a dançar. Agora que definitivamente despertou meu interesse. Segurando-a perto e balançando ao som da música. Me inscreva. Sentei-me ao lado dela, seus dedos dos pés com meias roçando minha coxa. Eu não alcancei seus pés. Eu queria permanecer nos bons livros de Rose. Especialmente se isso significasse que ela me ensinaria a dançar. Porque é importante como eu falo. Eu perguntei. Era a mesma pergunta que me incomodou durante toda a minha aula com Barney. Essa maneira de fazer as coisas, recusando-se a acompanhar os dias modernos. Não é mais eficiente, não é mais fácil. Parece, agitado. Eu não estava tentando irritar Rose. Eu realmente não entendi. Não posso aprender algo se não entendo porque é importante. É tradição, respondeu Rose. E, cultura. História. Essa explicação realmente não explica nada. A expressão em meu rosto deve ter dito isso. Rose suspirou. Não parecia tão frustrada como ela normalmente ficava comigo. Talvez eu estivesse crescendo com ela. Eu entendo porque parece estranho aprender a falar direito, como ter conversas assim. É mostrar respeito. Isso mostra que você pode se encaixar na história que herdou. No momento, ninguém pensa que você pode ser Duque de Clastorp em qualquer coisa, exceto no nome. Eu sabia que ninguém incluía Rose, o que de repente parecia uma Você não quer provar que eles estão errados? Eu queria provar que Rose estava errada. Eu queria mostrar a ela que havia mais em mim do que o que ela tinha visto até agora. Nunca estive muito preocupado em me encaixar, na história ou em qualquer outra coisa. Eu preferia me destacar. Primeiro, eu precisava provar que poderia ser um duque. O tipo de duque que Rose respeitaria. Vá em frente, eu concordei. Diga-me como mostro às pessoas que as respeito. Ela sorriu com isso e isso fez minha respiração parar. Eu tinha certeza que esta era a primeira vez em todo o tempo em que nos conhecíamos que eu fazia Rose sorrir. Era, incrivelmente recompensador. Muito mais gratificante do que eu esperava. Isso me fez querer fazer de novo, vê-la sorrir por causa de algo que eu disse ou fiz. Vamos começar com coisas realmente básicas, disse Rose. Em geral, existem algumas regras sobre como ter uma conversa bem-sucedida. Por exemplo, você deve sempre ouvir mais do que falar. Seria bom se você tivesse tópicos pré-preparados. A conversa deve sempre ser adaptada para outra pessoa. Nada disso parecia particularmente difícil. Nem parecia algo que se aplicava apenas a duques e duquesas. Sinceramente, não tinha ideia de como se chamava uma duque. Então, por exemplo, ela disse-me trazendo de volta ao tópico em questão. Eu sei que você corre com carros, o que o fez entrar nisso? Surpreendeu-me que ela tivesse escolhido corridas para perguntar, mas sorri. Era um tópico que eu poderia falar bastante. Da mesma forma que a maioria dos garotos entra nisso, eu acho, eu disse. Eu tinha carros de brinquedo quando era criança. Eu costumava correr com eles no balcão da cozinha enquanto minha mãe cozinhava. Pratiquei virando os pratos. Eu pensei ter visto outro lampejo de sorriso. Isso me fez querer seguir em frente, contar a Rose mais sobre mim. Mas me lembrei do que ela acabara de dizer, sobre ouvir mais do que falar. Você cresceu em um castelo, certo? Eu perguntei, levantando uma sobrancelha para ela. Como foi isso? Eu queria saber a resposta. Eu queria saber como Rose se sentia sobre este lugar quando ela era muito jovem para ser totalmente adequada e correta o tempo todo. Ela percebeu que eu parei de falar sobre mim para fazer uma pergunta a ela. Isso pareceu me valer outro sorriso. Eu poderia fazer isso.
Eu poderia fazê-la sorrir e fazê-la falar comigo. Foi muito legal. Ela riu. Eu sempre achei quase, não sei, mágico. Toda essa história ao meu redor, todas as pessoas que caminharam aqui antes de mim. E agora era a minha vez. Lá ela corou. Sinceramente, foi a coisa mais fofa que já vi. Minha mente começou a se perguntar como seria fazê-la corar em um ambiente diferente. Eu tive que balançar minha cabeça para me livrar dos pensamentos antes de deixá-los correr soltos. Eu amei crescer em um castelo, concluiu Rose. Tentei pensar no que mais sabia sobre Rose. Fiquei surpreso ao perceber que não havia muito. Talvez ela tivesse razão sobre essas coisas de etiqueta. Eu claramente não tinha feito perguntas suficientes sobre ela mesma. Você se deu bem com o velho Duque? Eu perguntei. Para mim, ele era apenas um nome, um parente que eu não sabia que existia. Para Rose, ele era uma pessoa real, um ser humano vivo com quem ela deve ter crescido. Ele não teve seus próprios filhos, eu sabia disso, mas não porque ele não gostava de crianças. Sim, ela respondeu imediatamente. Ele era adorável. Eu o conhecia desde pequena, então ele era como um avô. Isso sou. Muito mais perto do que eu tinha imaginado. Definitivamente, não fui um grande substituto para isso. Ele era um grande duque, acrescentou ela. Olhando ao redor da sala, Rose balançou a cabeça. Eu sei que você não entende, Austin. Que isso não é importante para você. Mas faz parte de quem você é agora. Ser duque é uma responsabilidade. Você não pode simplesmente desconsiderar isso. Ela estava certa, não era importante para mim. Mas eu podia ver quão importante era para ela. Isso me fez querer me preocupar com isso. O que faz um grande duque? Eu perguntei. Eu estava curioso para saber que tipo de homem Rosa queria que eu fosse. Sempre respondi bem a um desafio. Houve uma pequena pausa, quase como se ela estivesse verificando se eu a estava provocando. Eu realmente não estava. Devo ter parecido sério o suficiente desde que ela respondeu. Respeitar as tradições é um grande problema. Alguém que se preocupa com a história, alguém que quer continuar ajudando a comunidade local. A propriedade atrai gente e isso ajuda o comércio local. De que adianta um castelo se você não vai ajudar as pessoas com ele? Não era nada parecido com o que eu esperava que fosse a razão para possuir um castelo. Ela parecia tão apaixonada por isso que era difícil não se importar. Gosto da ideia de ajudar as pessoas. Rose sorriu para mim, fazendo meu coração pular uma batida. Ela estava deslumbrante. Fiz tudo o que pude fazer para não tocar sua bochecha. Seus lábios pareciam tão suaves e convidativos, separando-se ligeiramente como se ela estivesse tão ansiosa por beijos quanto eu. Eu empurrei meus desejos de lado. Eu ainda precisava que Rose fosse calorosa comigo, mas estava determinado a fazer isso. Vamos praticar, então, eu insisti. Eu queria ganhar aquela aula de dança, e a melhor maneira de fazer isso seria mostrar a Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o tipo de duque que ela queria. Rose que eu poderia ser o